Inclusive, falando sobre essas declarações, né, da família Bolsonaro, tem uma reportagem da Janaína Figueiredo, é a mais lida na nossa página neste momento. Ela que é a nossa correspondente na Argentina e também trata de assuntos internacionais e a repercussão internacional. A Janaína traz aqui a informação de que ataques e ameaças de Eduardo Bolsonaro a diplomatas estão preocupando o Itamaraty. Está dentro desse caldo maior, que é a interferência de outros países, né, e o pedido disso e o que isso impacta aqui no solo brasileiro. Vamos ao intervalo e a gente segue aí para o nosso YouTube. Queria ler aqui a coluna da Janaína. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro lançou ameaças e ataques ao Itamaraty em suas redes sociais após conseguir autorização da Embaixada do Brasil em Washington para organizar uma entrevista coletiva do seu irmão, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, né, que nessa semana encontrou Trump. E aí disse ele, abre aspas, vocês não vão sabotar o governo Bolsonaro 2.0, preparem-se para reformas profundas, fecha aspas. No mesmo dia, o comentarista político Paulo Figueiredo publicou uma mensagem em tom ainda mais agressivo. Deixa eu dar um recado ao Itamaraty. Em janeiro de 2027, haverá um choro e ranger de dentes. Vocês passarão pela transformação mais profunda desde a sua fundação. O aparelhamento ideológico chegou a um ponto insuportável, proporcional ao grau de incompetência do órgão. Chega! Essas mensagens causaram um grande mal-estar no Itamaraty e elevaram a preocupação entre diplomatas pelo futuro se Flávio Bolsonaro for eleito. Nas palavras de um diplomata ouvido pela Janaína, as preocupações com eventual vitória de Flávio já eram majoritárias e agora há uma explicitação das ameaças de terra arrasada. Você percebe isso, Josias? O quanto há essa preocupação do Itamaraty? Como é que você vê aí essas ameaças feitas pelo Figueiredo e pelo Eduardo Bolsonaro, né? Do que pode vir a ser o governo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, e como é que vão ser as relações internacionais? No caso do Flávio Bolsonaro, Fabiola, é muito fácil antever o que está por vir em caso de vitória dele na eleição de 2026, porque o país já viveu. O Flávio Bolsonaro ele é apenas um boneco de ventríloco do pai. Quem está concorrendo a essa eleição presidencial no Brasil é o Bolsonaro de novo. É um terceiro turno do Bolsonaro. E todo mundo sabe o que aconteceu no Itamaraty sob a presidência do Bolsonaro. O Flávio já avisou, o que traduz um desejo do pai, que se eleito, o chanceler será o Eduardo Bolsonaro, que hoje está refugiado nos Estados Unidos, está autoexilado nos Estados Unidos. Então, muito presumivelmente, o Itamaraty, sob um eventual governo do Flávio Bolsonaro, voltará aos tempos em que o chanceler era o Ernesto Araújo. Esse Ernesto Araújo, o primeiro chanceler do governo Bolsonaro, ele chegou a pedir às embaixadas do Brasil que considerassem, que se orgulhassem da condição de pária. Ele hostilizou abertamente a China, chamou o coronavírus de comunavírus. Então, vamos voltar a essa época. Então, não é fácil não é difícil, aliás, Fabiola, de antever o que está por vir num caso de vitória do Flávio Bolsonaro. Daí o receio do Itamaraty. A gente tem, inclusive, a honra de receber aqui alguém que esteve lá já, né? Está conosco agora o ex-embaixador Rubens Barbosa, que pode, inclusive, já comentar sobre esse mal-estar, se ele também está com essa percepção de estar havendo um mal-estar no Itamaraty neste momento. Ele já conosco. Olá, embaixador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado aí pelo convite. A gente já estava aqui nesse outro assunto. Como é que o senhor viu essa decisão do governo dos Estados Unidos, né, em declarar as duas organizações aqui como organizações criminosas, terroristas internacionais? Isso traz ameaça ao Brasil na sua análise? Olha, quando você faz essa pergunta, eu acho que a gente tem que entender dentro de um contexto mais amplo.
os Estados Unidos anunciaram, no ano passado, a Lei de Segurança Nacional. Dentro dessa Lei de Segurança Nacional, que define os interesses dos Estados Unidos no mundo, a área mais importante, a área mais prioritária é a América Latina. E dentro das prioridades americanas para essa região está a questão do controle à imigração e o combate ao crime organizado. Isso já existe, a política americana. Então, quando o governo americano anunciou que ia classificar o Comando Vermelho e o PCC como entidades terroristas, o Mauro Vieira ligou para o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, para manifestar preocupação com o governo brasileiro e explicou tecnicamente lá para ele as coisas. Agora, nessa última visita do presidente Lula a Washington, segundo o próprio presidente Lula declarou à imprensa, esse assunto não foi tratado. E o presidente Lula pediu para fazer um grupo de trabalho internacional para discutir essa questão. E ofereceu, a cooperação, foi assinado inclusive um documento aí de cooperação para o combate ao crime organizado. Então, eu acho que essa decisão era esperada, eu não me surpreendi com ela. Ela, na minha visão, é a primeira manifestação de interferência do governo americano nas eleições presidenciais aqui no Brasil. Isso é uma primeira constatação. Agora, eu não acho que haja uma ameaça de interferência militar. Isso eu não acredito. Inclusive, eu acho que a posição do Brasil é muito semelhante à posição do México. O México é o país aqui da região que tem a maior presença do crime organizado, do que eles lá foram classificados, 6 organizações, 7 organizações, como terroristas. E não aconteceu absolutamente nada. Houve uma ampliação da cooperação do México com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Algumas empresas, pelo que eu sei, 3 empresas financeiras mexicanas foram penalizadas por ligações com o crime organizado. Então, eu acho que a posição do Brasil tem que ser igual à do México, entendeu? Ter uma resposta cautelosa, não confrontacionistas e ampliar a cooperação para o combate ao crime organizado. Eu não acredito numa intervenção militar ou qualquer outra intervenção aqui no território brasileiro. Essa legislação americana, da Lei de Segurança Nacional, prevê ação militar dentro da jurisdição territorial americana. É isso que prevê. Então, não há essa ameaça à nossa soberania, no sentido de que haveria uma intervenção militar aqui no Brasil, na minha visão.